Super N, primeiras notícias. 8h15. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios o ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Planejamento, foi secretário de Planejamento em Minas Gerais também, presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Paulo Paiva. Doutor Paulo, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Estou à sua inteira disposição para conversar. E a gente quer conversar com o Paulo Paiva a respeito das reformas, que todo mundo sabe que são necessárias que sejam feitas há muitos anos no Brasil, mas não necessariamente têm ocorrido da forma que deveriam. E a gente fala, por exemplo, da reforma tributária e outras reformas. A gente já teve uma reforma trabalhista e a gente quer falar a respeito justamente desse assunto com ele. Doutor Paulo, para a gente começar, na opinião do senhor, assumindo o presidente Jair Bolsonaro a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, qual deveria ser a primeira reforma que ele deveria pensar para tocar o governo diante das dificuldades que o país tem hoje? Olha, eu acredito que as reformas, uma lista de reformas está pronta. O governo Temer apresentou 2 relatórios muito interessantes, um deles que mostra as medidas que foram tomadas no seu governo e aquelas que estão em andamento e ainda as que precisariam ser tomadas para fazer o ajuste da economia. Acho que o primeiro e mais profundo problema que o Brasil tem é o desequilíbrio das contas públicas. Nós temos uma carga tributária de países desenvolvidos, mais de em torno de 33% do produto interno bruto. Nós temos um gasto público maior do que a arrecadação do governo. Com isso, nós aumentamos a dívida pública e criando instabilidade na economia e prejudicando o crescimento. Então é necessário, em primeiro lugar, que faça um ajuste fiscal. A primeira reforma, possivelmente por ser a mais difícil, é a reforma da Previdência Social, para permitir com que no médio prazo se reduza um dos componentes maiores de pressão sobre os gastos públicos, que é o crescimento dos gastos com inativos. Essa reforma tem outros componentes importantes, mas como o nosso tema aqui tratar das prioridades, essa seria realmente a principal prioridade. Eu diria mais até, eu acho que o governo Bolsonaro, ele precisa ter uma estratégia de como tratar essa agenda. Ela é muito ampla, tem uma agenda econômica, tem uma agenda também de outra natureza. Por exemplo, o ministro da Justiça futuro, Sérgio Moro, propõe mudanças também para tornar mais rígido o combate à corrupção. Certamente vários ministros terão propostas de reformas e o presidente precisa ter, em primeiro lugar, uma estratégia. Como que ele vai tratar com isso? Reformas vão para o Congresso. Aquelas que dependem de mudança na Constituição exigem 3/5 de aprovação na Câmara por 2 vezes e 3/5 de aprovação no Senado por 2 vezes. Que é uma maioria bastante, bastante acentuada. São reformas muito difíceis. E normalmente as reformas que alteram a Constituição são, por sua natureza, polêmicas. Então, esta a definir essa estratégia, o que faz primeiro e como faz. Algumas reformas, como a reforma da Previdência, como reforma tributária, que são complexas, também não são reformas como você faz a reforma de uma casa. Você contratou o arquiteto, ele fez o projeto, você contratou o engenheiro, fez a reforma e a casa está pronta, você vai lá morar. Essas reformas são objetos de processos que se avança de acordo com o que é possível avançar no Congresso Nacional e depois futuramente se fazem outras. São processos de reforma ao longo do tempo. Algumas outras são mais específicas e têm impacto imediato. Certamente a reforma
tributária será muito difícil de ser feita. Não creio que encaminhar a reforma tributária e a reforma da Previdência simultaneamente, o governo terá êxito. Acho que, para responder a sua pergunta de maneira muito objetiva, a questão é como fazer, e ela depende da estratégia que o governo vai adotar para conduzir essas reformas. Estratégia, negociação com o Congresso, que a gente sabe que não é necessariamente uma tarefa fácil. Agora, o senhor destacava a prioridade da reforma da Previdência, que é um assunto que está em voga, que está sendo discutido e que não tem como fugir dela. Isso vem necessariamente com um remédio amargo, na opinião do senhor? E eu pergunto no sentido, muitas vezes, do tempo de contribuição, da questão da idade mínima que se levanta e também dos chamados privilégios dos servidores públicos, que é um assunto também que está sendo colocado em discussão. A reforma da Previdência é um bom exemplo que você chamou a atenção, de que ela, dada a sua complexidade e dados os interesses que estão em torno dela, ela é transmitida de uma maneira inadequada para a população. Ela, de fato, a reforma da Previdência, ela, do ponto de vista da população, ela tem dois aspectos que são fundamentais e que são importantes. O primeiro delas é ter um sistema que seja harmônico e que não seja tão desigual como hoje. Por exemplo, o teto máximo de aposentadoria para o setor privado, que é do regime próprio, que a grande maioria da população brasileira que tem acesso à Previdência recebe, ele é 10% do valor médio da aposentadoria de quem teve a felicidade de ter uma carreira no setor público, principalmente no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Ministério Público ou então nas Forças Armadas. Então, há um caráter de desigualdade nesse sistema que precisa ser corrigido. É fácil? Não é fácil, mas esse é um lado. O outro lado é ajustar o sistema de previdência do Brasil à estrutura demográfica que está sendo alterada. Se não for feito nada, possivelmente no futuro, daqui a 20, 30 anos, ou talvez menos que isso, nós não teremos recursos para financiar a previdência de quem está aposentado. Então, não é retirar direitos, mas é ajustar para as futuras gerações um sistema de previdência que possa ser equilibrado e estável. Certamente que essa mudança, como a mudança da idade mínima, ela não será feita para todos imediatamente. Ela terá uma fase de transição em que vai se ajustando. Certamente algumas pessoas que estão mais próximas da aposentadoria provavelmente terão um componente de ajuste, né, para que isso seja feito. Mas, de qualquer forma, é extremamente desigual você permitir com que pessoas se aposentam com 55 anos de idade, enquanto a maioria dos trabalhadores brasileiros não tem acesso a um programa de aposentadoria. O senhor falava a respeito também da reforma tributária, né? É chover no molhado quando a gente fala que a gente paga muitos impostos no Brasil para retorno de menos, infelizmente. Na opinião do senhor, a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário, porque dá pra gente muitas vezes a sensação de que a gente vive num emaranhado de impostos, que muitas vezes é imposto sobre imposto, é uma confusão realmente na cabeça do contribuinte, na cabeça de quem empreende também, porque é muito confuso entender as regras, entender esse tanto de impostos. E aí eu até pergunto pro senhor nesse sentido, aquilo que a gente ouve de proposta muitas vezes do chamado IVA, que seria um imposto de valor agregado, que serviria para simplificar um pouco esse sistema, seria uma alternativa? Certo, essa pergunta é interessante, é muito objetiva. O sistema tributário tem que ter dois componentes que são, ele tem que ser eficiente e que tem que ser justo. Esses são os dois componentes de um sistema tributário. No Brasil, ele é ineficiente, como você mencionou, e ele é injusto, porque alguns segmentos, algumas pessoas pagam mais do que outros. Por exemplo, os subsídios que são oferecidos por alguns setores, significa que esses setores terão privilégio em relação aos outros. Então, é necessário fazer uma reforma tributária que
tenha como resultado a eficiência e a justiça fiscal. O IVA é um sistema que aproxima disso, melhor do que os sistemas que nós temos hoje. Qual a dificuldade de fazer uma reforma tributária? A reforma tributária que nós temos, o sistema tributário, ele foi resultante de 1988, da última reforma, que foi a Constituição de 88, que aumentou a participação de municípios e estados no conjunto dos tributos e restringiu a União de legislar alterando essa estrutura. A forma com que a União conseguiu fazer um bypass sobre isso foi criar contribuições sociais que a Constituição previa para o orçamento de seguridade social e com isso voltou a concentrar em suas mãos um volume grande de recursos. Então, a primeira dificuldade de uma mudança no sistema tributário é a distribuição desses tributos. Propostas de que nós não vamos manter o mesmo sistema é bonita, parece fácil, mas extremamente difícil. Qualquer mudança gera insegurança e pode gerar também alteração nessa distribuição. A segunda é enfrentar os interesses corporativos que estão no Congresso Nacional, que é legítimo em qualquer democracia. Famoso lobby. Você tem de trabalhar com eles. Então é possível que algumas mudanças infraconstitucional que melhorem a eficiência do sistema tributário já pode ser um grande avanço. Apenas uma notinha de pé de página. No curto prazo, no início do governo Bolsonaro, provavelmente o que nós vamos ter um aumento da carga tributária para, juntamente com o corte de gastos, permitir um ajuste de mais curto prazo do déficit público. Para a gente encerrar esse bate-papo, doutor Paulo Paiva, a gente fala também da reforma trabalhista que foi feita no governo Temer. Já ouvimos por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro algumas palavras no sentido de que essa reforma ela pode ser inclusive aprofundada. O senhor foi ministro do Trabalho no governo de Fernando Henrique Cardoso. Primeiro eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse modelo que foi implementado a partir do governo do presidente Michel Temer e o que poderia de repente ser aprofundado na visão do senhor dentro daquilo que já ouvimos falar o presidente eleito. Eu acho, em primeiro lugar, as reformas feitas no governo Temer, elas tomam cuidado de não alterar a Constituição. Os direitos trabalhistas estão expressos no artigo 7º da Constituição, são e devem ser respeitados. Segundo lugar, a legislação trabalhista brasileira há que se ajustar às mudanças nos processos de trabalho das novas tecnologias que alteram profundamente as relações de trabalho e elas precisam permitir com que combine esses direitos com maior flexibilidade na atividade dos trabalhadores. Acho que essa reforma avançada, apenas para te fazer uma menção, é que a lei que estabeleceu a possibilidade de terceirização de trabalhadores do mercado de trabalho, o projeto de lei foi encaminhado por mim, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com uma proposta minha, está lá na exposição de motivos, em 1998, e só agora foi aprovada. Acho que deve ser feita. Acredito que no mundo do trabalho é mais eficiente se essas questões forem discutidas de uma forma tripartite antes de chegar no Congresso. Eu creio que isso torna mais ágil a mudança. Agora, essas mudanças são inexoráveis, a menos que você empurre a maioria dos trabalhadores para atividades informais. Paulo Paiva, ele foi ministro do Trabalho, ministro do Planejamento, secretário de Planejamento em Minas Gerais, presidente do BDMG, o Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e é uma das referências quando a gente fala em administração pública, conversando com a gente hoje aqui no Café com Política a respeito das reformas que obviamente terão que ser feitas ou pensadas pelo próximo governo. Gostaria de agradecer muito a contribuição do senhor, certamente ajudou muito o nosso ouvinte a compreender um pouco melhor esse emaranhado de informações que a gente tem nesse momento. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, felicidade a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado.
8h30 em Belo Horizonte. Trânsito na Super. Um oferecimento cartão BH Bus. De volta, Tayane Ribeiro. Alerta de acidente no caminho do motorista que segue pela Avenida Silviano Brandão, no bairro Sagrada Família, sentido Cristiano Machado. Um motociclista foi atingido por um caminhão no encontro com a rua Joaquim Felício. Ambulância do SAMU a caminho para o socorro da vítima. Falando da Avenida Cristiano Machado, tem 2 trechos complicados na rota de Venda Nova para a região central. É pé no freio no bairro Palmares, entre o viaduto do Anel Rodoviário e o encontro com a Avenida Bernardo de Vasconcelos, e depois no Concórdia, na entrada para o túnel da Lagoinha. A Avenida Antônio Carlos tem cenário mais favorável na ida para o centro, mas também tem movimentação intensa na chegada ao bairro São Francisco. Lifeman, saúde sexual masculina, melhore sua performance já, agende sua consulta. 4003-3161, Lifeman, muito prazer. 8h31 em Belo Horizonte, rápido intervalo, daqui a pouco tem os destaques de hoje do Super N. Rádio Super. Minuto do Procurador do Estado, uma iniciativa da AP Minas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou o prazo de 15 dias para que a União libere aos estados o acesso aos seus sistemas informatizados que tratam do controle do Fundo de Participação dos Estados. A decisão representa mais uma vitória dos procuradores do Estado de Minas Gerais. O pedido se baseia em auditoria realizada pelos procuradores do Estado de Minas Gerais. Ele apontou que cerca de 92 códigos de arrecadação, a maioria relacionados com programas de parcelamento de imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados, não foram apurados corretamente e, por isso, os valores não foram repassados aos estados. Segundo o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, a estimativa é que nos últimos 5 anos, o valor acumulado que deixou de ser repassado alcance 14 bilhões de reais, em manifesta ofensa à Constituição e ao Pacto Federativo. Siga a AP Minas no Facebook, Instagram e Twitter. Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Acesse apminas.org.br. É um momento em que a fantasia vem para encantar. Feche seus olhos, sinta a magia, é só você escutar. Sinos tocando, vozes cantando, anunciando que o Natal é um momento em que a fantasia vem para encantar. Natal Shopping Cidade, magia que você sente. Nas compras acima de R$380, ganhe um panetone em pedaços da Cacau Show e concorra a R$100 mil em compras. Consulte o regulamento. Shopping Cidade, para todos, para você. É preciso pensar nos momentos mais difíceis da vida. Com o plano de assistência familiar da Funerária Redentor, você e sua família têm proteção e tranquilidade nas horas mais difíceis. Assistência 24 horas e atendimento em todo o Brasil. O plano de assistência familiar oferece transporte, ornamentação, quitação de taxas de cemitério, opções de sepultamento e cremação, além de vários benefícios. Tudo isso com menos de R$1,50 por dia. Funerária Redentor. Cuide de quem mais se importa com você. 3532-1145. Chegou a hora de estudar em uma instituição que é autoridade no ensino da língua inglesa, idealizada na Inglaterra. Acaba de desembarcar em Belo Horizonte, no bairro Lourdes, uma unidade HC School. Uma escola que irá ensinar você a falar inglês de verdade. Faça uma aula experimental e viva uma experiência exclusiva. Acesse o site www.hcschool.com.br e garanta sua vaga com 30% de desconto da inauguração. HC School. Viva o inglês real. We are higher. Seja um franqueado. No Natal, amo as cores, as luzes, a magia e todos os presentes e ofertas da Lojas Rede. Tintura Soft Color 15,90. Shampoo ou condicionador suave 3,90. Desodorante Aero Rexona 9,90. Opções de presentes a partir de 6,99. Fralda Pompom Jumbo 17,90. Imperdível prancha Turmalini Mundial 49,90. Sabonete Rexona só 99 centavos. Ofertas para você viver essa festa. Natal da Beleza, Lojas Rede. Não deixe que as suas férias fiquem apenas na imaginação. Vem pro Decolar. Descontos incríveis para dezembro
de janeiro. Voe de Belo Horizonte para Porto Seguro a partir de entrada mais 4 vezes de R$ 79,00. Pacote de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro a partir de 12 vezes de R$ 63,00. Aproveite a melhor estação do ano. Decolar.com. Tudo para sua viagem. Sujeito à disponibilidade no período da promoção. Decolar.com. Super Conectado. Sua conexão com as melhores músicas e com as notícias mais importantes. De segunda a sexta, às 2h. Gente, o clima de Natal já chegou aqui. É o Sonho de Natal CVC. Tudo para você montar a viagem que a sua família merece. São as melhores ofertas para curtir praias, resorts e cruzeiros no Brasil e no mundo. Só na CVC você paga tudo em até 12 vezes iguais. No boleto, cartão, usando seus pontos. Venha até uma loja CVC que a gente monta a viagem dos seus sonhos. Quer um sonho de Natal? Vai de CVC! Drogarias Total. Ninguém tem preço menor. Confira. Cálcio mais vitamina D3, polivitamínico mais polimineral A, Z ou ômega 3, só R$ 9,99 cada. Drogarias Total. Nova loja no Padre Eustáquio. Lojas também no Centro, Planalto, Barreiro e Betim. Ligue agora, 2515-0034, 2515-0034. Consulte outros medicamentos. É desconto que não acaba mais. Drogarias Total. Chame todo mundo, a festa vai começar. Com refrigerante e garapé. Mate sua sede com água mineral. Igarapé é sensacional. Igarapé é só experimentar. Água mineral Igarapé, 2104-0710. Igarapé, naturalmente mais leve. Trânsito na Super. Um oferecimento cartão BH Bus. Avenida Cristiano Machado, com trânsito lento, sentido centro de Belo Horizonte, entre a Sebastião de Brito e a Bernardo Vasconcelos. 8h37. Rádio Super 91.7. Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, hora dos destaques do Super N. Primeiras notícias de hoje. 121 anos de Belo Horizonte. No aniversário da capital de todos os mineiros, Rádio Super foi às ruas ouvir a população e saber o que as pessoas dizem sobre a cidade. Também hoje apresentamos uma reportagem especial sobre o cenário cultural de BH, um dos mais importantes do país. E você ainda conferiu, delações executivos da JBS apontam que a Aécio Neves recebeu mesada da empresa e pediu dinheiro para comprar apoio para a eleição de 2014. Em pronunciamento à imprensa, senador afirmou que a ação da Polícia Federal era absolutamente desnecessária. Equipe de Romeu Zema afirma que déficit para o ano que vem é o dobro do divulgado pelo governo Pimentel. Novo presidente da Câmara Municipal da capital mineira vai ser escolhido hoje e Calil articula a eleição. Você também conferiu hoje. Concessionária suíça do aeroporto de Confins ameaça deixar o negócio. E ainda, tiroteios chocantes. Em Campinas, homem invade igreja católica após a missa, mata 4 e suicida em seguida. Na França, 2 pessoas são mortas, 3 pessoas são mortas e 11 ficam feridas em feira de Natal e polícia não descarta ação terrorista. No Café com Política de hoje, a gente recebeu o ex-ministro do Trabalho e do Planejamento, Paulo Paiva. Na entrevista, ele falou a respeito das reformas que o próximo governo federal precisará fazer. Na opinião dele, a prioridade número 1 é a reforma da Previdência, que, segundo Paulo Paiva, tem sido transmitida de maneira inadequada à população. Ele citou também os privilégios na aposentadoria de servidores públicos que precisam, na opinião dele, serem combatidos. Paulo Paiva também destacou a reforma tributária, que precisa ser eficiente e justa, e defendeu o IVA, o Imposto de Valor Agregado, como sendo um valor de aproximação daquilo que é o ideal para uma reforma tributária. Paulo Paiva também defendeu uma legislação mais moderna no setor trabalhista brasileiro. 8h39, ponto final do Super N Primeiras Notícias, que teve a apresentação de Rodrigo Freitas, produção e edição de Fernanda Viegas e Raquel Penaforte, reportagens das equipes dos jornais O Tempo, Super Notícia e Pampulha, coordenação multimídia de Fausto Araújo, imagens da live de Sidney Mesquita.